Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de Jesus esteja com você. Uma ótima terça-feira. Hoje, terça-feira, dia 16 de maio, estamos aqui juntinhos. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos meditar um pouquinho esse discurso final de Jesus com seus discípulos, ensinando algumas coisas agora, falando do Espírito Santo. Então, vamos para a palavra de Deus. O Evangelho do dia se encontra hoje em João, capítulo 16, versículos 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meus amados, continuamos nessa conversa, nesse discurso de Jesus para com os seus discípulos. E fato interessante deste evangelho de hoje se dá novamente naquilo que, inclusive, ontem nós já tínhamos falado. Não estamos sozinhos. Muito importante nós sabermos disso. Muito importante nós termos essa consciência de que na nossa missão nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco. Então, no Evangelho, Jesus diz aos discípulos que ele partiria, fala da partida, que não deve ser motivo de tristeza. Os discípulos estavam tristes, tanto que Jesus falava: vocês nem me perguntaram nada, vocês nem me falaram nada e vocês estão tristes. Não fiquem tristes. Não fiquem tristes. É preciso, para que o Espírito venha, o Espírito da verdade venha até vocês, é necessário que eu vá. O Espírito da verdade demonstrará, então, em que consiste o pecado. A justiça, disse Jesus, está aqui no Evangelho, e o julgamento do mundo em relação à pessoa de Jesus. Então, o Espírito explicará, veja o que Jesus disse, que o Espírito explicará qual o pecado do mundo. E qual é esse pecado que Jesus cita no Evangelho? Que não acolheu na fé a revelação do Pai em Jesus. Não acreditaram em Jesus. Não acolheram as suas palavras, não acolheram as suas propostas. Então, a respeito da justiça, o mundo não acreditou que Jesus é a verdade, a vida, o caminho, poderia até dizer, Jesus, caminho, verdade e vida. Mas, não dando assim, ou seja, com isso não deu razão a Deus. Jesus podemos afirmar isso claramente, Jesus é o Filho que o Pai ressuscitou dos mortos. Ele é o justo, que cumpriu fielmente a vontade do Pai. E o último ponto que Jesus trata no Evangelho sobre o julgamento. Esse julgamento que consiste na derrota do maligno pela morte de cruz. Jesus, então, resgatou para si e para o Pai o mundo, criaturas de Deus, ou a criatura de Deus. Jesus, com sua morte, é capaz de vencer o pecado, é capaz de vencer o maligno para dar vida nova a todos aqueles que creem. Então, ele dá algumas instruções, explica para os seus discípulos da necessidade da sua partida, de tudo aquilo que viria a acontecer com ele, que eles não ficassem tristes, mas o Espírito Santo faria conhecer esses 3 pontos: pecado, justiça, e com isso eles entenderiam, passariam a entender de fato qual o desejo de Deus, e que nós possamos compreender. Por fim, o julgamento, o terceiro ponto, que nós possamos compreender, que nós possamos entender também a vontade de Deus em nossa vida. E como eu comecei dizendo, nós não estamos sozinhos. A nossa missão pode ser árdua, pode ser complicada, pode estar
difícil, mas nós não estamos sozinhos. E Deus cada dia tem dado provas disso. Digo isso para vocês na minha vida de padre, né? Cada dia Deus tem me fortalecido, Deus tem mostrado a sua presença, né, junto de mim, nos meus trabalhos, na minha paróquia, né, me dando essa condição. Quando chego até a imaginar, pensar, né, naqueles dias que a gente fala, gente, mas por que essas coisas? Por que não poderia ser diferente? Está difícil. Cada vez mais a incompreensão das pessoas, né? E ali Deus vai dando provas, vai me mostrando, olha, é por aqui, caminha por aqui, segue isso. E é extraordinário esse amor de Deus por nós e essa presença no nosso meio. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Serviços e produtos com selo de alta qualidade na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis, vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens, Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do Cinemob. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.